Aqui eu estou considerando o seguinte, eu estou considerando que esse VP aqui, ó, seria a velocidade da placa, né? Então a velocidade da placa tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao comprimento dela dividido pelo tempo, certo? Por que que a gente faz essa consideração? Porque eu estou considerando aqui, ó, eu estou considerando aqui um ponto, certo? Que é o ponto onde o jato vai jogar tinta, certo? E a placa vai passar aqui debaixo, né, desse ponto aqui, ó, certo? Então, como o comprimento da placa é L, aí o que acontece? O tempo que eu estou medindo vai ser o tempo que vai passar aqui debaixo desse ponto, né? Então vai ficar assim, ó, a velocidade da placa é igual a L dividido pelo tempo. Aí esse φ aqui significa vazão no bico, né? Vamos supor que seja no primeiro bico. Então a vazão no primeiro bico tem que ser igual a quê? Tem que ser igual ao volume de tinta dividido pelo tempo em que o bico vai estar jogando tinta. Aqui eu estou partindo da suposição que o tempo que o bico permanece jogando tinta, que é esse tempo aqui, ó, tem que ser igual ao quê? O tempo que a placa vai estar passando debaixo do ponto, né? Então o tempo que a placa passa debaixo do ponto aqui, ó, certo? Tem que ser igual ao tempo que o bico esteja jogando tinta. Porque se o tempo que o bico estiver jogando tinta for maior que o tempo que a placa vai estar passando aqui debaixo do ponto, então ele vai acabar jogando tinta para fora, né? Então o tempo que a placa passa aqui debaixo desse ponto tem que ser o tempo exato que o bico permanece jogando tinta. Independente se o bico começa a jogar tinta antes ou não, certo? No caso aí o bico como o bico vai estar bem acima, ele vai começar a jogar tinta antes, mas aí nesse caso a placa vai estar um pouquinho mais atrás aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ela tem que chegar no momento exato em que a tinta estiver nesse ponto aqui, ó. Aí tá, aí vamos começar por essa forma aqui. Então a vazão no bico é igual ao volume de tinta que vai ser jogado, passar pelo bico, dividido pelo tempo, tá? Aí, continuando na fórmula aqui, ó, a vazão no bico tem que ser igual ao volume dividido pelo tempo. Aí o volume no bico, qual que é o volume de tinta que vai ser ejetado ali no bico? Bem, como são 6 bicos, então o volume de tinta que vai passar pelo bico tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao volume de tinta que a placa vai acumular, né? Vai ser o volume total de tinta na placa dividido por 6. Porque cada bico vai jogar 1/6 da tinta que vai acumular na placa, né? Então, o primeiro bico, por exemplo, eu vou jogar 1/6, né, do volume. Agora, qual que é o volume de tinta que vai acumular na placa? Vai ser igual ao comprimento da placa, né, que é o comprimento horizontal, vezes a base seria o tanto que a placa tem para dentro, que o problema te deu, vezes a altura da camada de tinta, né? Se a gente desenhar aqui, ó, vai ser assim, ó, vai ser o volume de tinta na placa, vai ser o comprimento, né, da placa, vezes o B, que seria o que? A profundidade, né? Vezes a altura da camada de tinta, que seria isso aqui, ó. Aí tá, então, se o volume de tinta que o bico vai jogar vai ser igual ao volume de tinta que vai acumular na placa dividido por 6, então a gente pega isso aqui, ó, e joga de volta na forma da vazão, né? E a gente vai ter isso aqui, ó. Eu peguei esse daqui, ó, e joguei aqui na forma. Pronto, então a gente vai ter isso aqui. Então a vazão no bico tem que ser igual a isso aqui, ó. LBH que divide por 6T. Tá? Simplesmente peguei esse V e joguei aqui. Tá? Aí continuando os cálculos, olha só. Então, lembra que esse L dividido pelo T aqui, ó, é o comprimento da placa dividido pelo tempo, tem que ser igual, vai ser o quê? Vai ser igual à velocidade da placa, certo? Então, substituo L sobre T, eu substituo pela velocidade da placa. Aí eu vou ter isso aqui, ó. O fluxo no bico vai ser igual à velocidade da placa, vezes B vezes H, dividido por 6. Aí, lembrando que o que é esse fluxo no bico aqui? Será que nós temos ele? O fluxo no bico tem que ser igual ao fluxo no cano, dividido por 6. Então, esse fluxo no bico aqui, ó, ele tem que ser igual ao fluxo naquele cano principal, dividido por 6. Certo? Aí, substituindo aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então, o fluxo no bico é igual ao fluxo no cano dividido por 6, eu corto esse 6 com esse 6 que tem aqui do outro lado. Aí, a minha fórmula ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar isso aqui, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí tá, aí vamos isolar a velocidade na placa. A velocidade na placa, como é que eu isolo ela? Eu pego o BH e passo para baixo, né? Então fica assim, a velocidade na placa é igual ao BH, vai ser igual ao fluxo no cano dividido por BH. Tá? Eu simplesmente peguei esse VP aqui, ó, e isolei ele. Certo? Aí, isso daqui a gente sabe que é o fluxo no cano, né?
Então, o fluxo no cano eu substituo por quê? Pela área do cano vezes a velocidade da tinta no cano. Aí a área do cano tem que ser igual a quê? Tem que ser π vezes d ao quadrado dividido por 4, não é isso? E a velocidade no cano, certo? Eu mantenho aqui, a velocidade da tinta no cano. Okay? Essa fórmula aqui é exatamente a mesma forma que ele chegou, certo? Só que no caso, aquela que eu tinha mandado ontem, eu tinha parado bem aqui, ó. Troquei os símbolos aqui, mas aquela que eu mandei ontem eu tinha parado bem aqui, ó. Se eu tivesse continuado desenvolvendo ela, né? Aí a única coisa o que eu não fiz lá foi isolar o V, que é a velocidade da placa. Eu não isolei o VP, mas se você isolar ela, certo? E se você considerar que aquele fluxo que está lá, que é o fluxo no bico, ele tem que ser igual ao fluxo no cano dividido por 6, certo? E você chega à mesma fórmula dele. A fórmula que o rapaz chegou aí, ela só tem uns símbolos diferentes, né? Esse B aqui parece que ele chama de E, não é isso? Esse B aqui parece que ele chama de E. E esse H aqui, ó, parece que ele chama de L. Tá? Esse VC aqui, que é a velocidade da tinta no cano, ele chama de Vzinho. Né? E esse VP aqui, ó, ele chama de Vzão maiúsculo.